Ai, meu querido, boa noite. Olá, Pastor pessoal, tudo na Carlos paz, Júnior, pastorzão? Tá boa bem? Na noite, meu benção? querido. Tudo bem? Eita, Graças a aqui, Deus. tudo bem demais. Que Amém. honra poder estar com vocês. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Amém. Estou ouvindo bem. O senhor está me ouvindo? Graças a Deus, bem demais. Tá Amém. Então, bonitão, gente, cara. estou ouvindo bem. Graças a Amém. Deus, gente. Esse aqui é o pastor Carlos Júnior, ele é o pastor auxiliar do pastor Humberto, na Igreja Verbo da Vida, Zona Norte, Recife. Ele é também professor na Escola de Ministro. A matéria, o ministro auxiliar, é esse o nome da matéria? Isso mesmo. Graças a Deus. Então, nessa noite nós vamos conversar aqui sobre propósito. Então, se você tem alguma pergunta aí, alguma pergunta boa e quiser fazer, manda aí e a gente vai começar a conversar aqui, pastor. Que bênção. Vi a live do senhor hoje na igreja de BH também, nesse Foi mesmo assunto, mesmo, foi cara? muito boa. Vi, estava lá Amém. assistindo, participando e foi Amém, que bênção maravilha. demais. E eu sei, a gente tem algumas perguntas preparadas, né, para esse momento. Faz pergunta Algumas difícil não, cara. não tem pergunta difícil, não. Às vezes as pessoas é que fazem as Amém. perguntas difíceis, É né? A gente difícil, tenta né? diluir. Mas eu queria que você saudasse aí o povo nessa noite, para a gente poder começar. Amém, gente. Boa noite, graça e paz. Obrigado por você nos acompanhar aí, atender esse convite. Uma honra grande poder fazer um bate-papo com o pastor Ranilson e, de alguma maneira, alcançar esse público da Igreja de Verbo da Vida em Uberlândia, né? Nosso país está vivendo dias bem emocionantes, na verdade, o mundo, né? E o que a gente precisa ter nesses dias é estar com nosso coração e mente conectadas e concentradas em Deus. Nesses dias a gente estava ministrando na igreja, eu estava falando um pouco sobre a quarentena de Jesus, né? Lucas Uhum. 4 e Mateus 4 fala um Sim, pouco de Jesus 40 dias no deserto, no isolamento social, pressões já mais diversas e como ele respondeu àquela quarentena, né? A Bíblia fala que ele foi guiado pelo Espírito no deserto, no deserto. Então, o amém. Espírito Santo não foi até a porta do deserto, deixou ele lá e pegou ele no final. Não, estava com ele lá dentro, guiando ele, orientando ele, ajudando ele, fortalecendo ele. E cada pressão que vinha, ele respondia com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. E a Bíblia fala no versículo 14 de Lucas 4 que ele saiu daquela quarentena cheio do poder do Espírito Santo. Eu creio que se a gente Amém. usar com sabedoria esse período de quarentena, de isolamento social, podemos sair desses dias mais fortalecidos, mais cheios da palavra, mais cheios do Espírito Santo e empoderados, né? Cheio de Amém. poder da operação do Espírito Santo, mais criativo, com mais habilidade, com novas ideias. Tá cheio do poder do Espírito Santo, não tá só correndo e caindo na igreja. Isso é o efeito colateral. Tá Isso. cheio do Espírito Santo, tá cheio de sabedoria, cheio de revelação, cheio de conhecimento, né, de Amém. força para cumprir o propósito que eu tinha para a sua vida. E espero que cada irmão que nos acompanhe hoje aqui fique mais cheio do Espírito Santo e passe por essa quarentena mais cheio da palavra e saia diferente, saia com novas ideias, novos projetos. É isso que eu creio e desejo para vocês. Amém. Pela saudação, você já viu como é que vai ser o negócio hoje aqui, né? Fogo, Amém. poder e glória, graças a Amém, Deus. mano. Amém, Então, amém. pastor, o senhor começou a falar aí da quarentena de Jesus, né, daqueles 40 dias no deserto, e eu quero começar perguntando por aí, para a gente entrar no assunto. Aqueles 40 dias no deserto foi um objetivo, meta, ou era o propósito de Deus? Qual a diferença dessas duas coisas aí? Amém. Eu penso que ali tem a ver com processos, né? Sim. Adão nasceu pronto, ele não passou por processo, então ele não sabia ser tentado. Quando foi tentado, não soube responder. Jesus, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, né? Então, lá na frente, na maior tentação que ele tinha, ele sabia responder, né? Dizendo, olha, que não se cumpra a minha vontade, mas se cumpra a do Senhor. Então, aquilo ali foi um momento importante para Jesus de processo na construção do propósito de vida dele, né? Viver essa vida com Deus, essa vida de fé, essa vida no propósito de Deus não nos vai evitar de ter problema, vai nos ensinar a passar por cada problema, sabendo como a Bíblia Sim. fala, Jesus diz, aquele que ouve e pratica a palavra, né? Ao final de tudo permanecer inabalável. Tem gente aí no mundo que vai sair desse período de quarentena pressionado, nervoso, ansioso, né? Com tentações, pensando em besteira, pensando em suicídio, pensando em muitas coisas, mas tem gente que se entregar ao Espírito Santo vai sair mais empoderado, mais ungido, com novas revelações, com novas ideias, trazendo soluções para a humanidade, soluções para o corpo de Cristo. Depende muito como você responde. Eu creio que aquilo ali para Jesus, porque o propósito não é só um destino.
Toda a jornada faz parte do propósito, Sim, né? E o sim. amadurecimento, né? Esses processos que nós passamos faz parte também de uma construção, né? Que Deus vai criar os problemas. Os problemas serão mecanismos também para a gente ser treinado, amadurecido. Voltou a imagem aí, tava travado, pastor. Sim. Agora tá bom. Mas eu creio muito nisso, Pode que aquele continuar. tempo lá de Jesus fez sempre de preparação, né? Se você tem um propósito na sua vida, não é só você ter um título, você ter uma coroa na cabeça, ter uma posição, mas toda a construção de Deus faz parte também do propósito. Todo propósito Sim. é preenchido de processo, né? E quando você entende isso, você vai canalizar bem os seus dons, você vai ter força, resistência, concentração para as pressões que virem, você vai dizer, rapaz, isso aqui não vai me abalar, não. Isso só vai me preparar para vencer coisas maiores. Amém. Você falou aí sobre usar os dons. Eu acho interessante isso, porque às vezes a gente pode confundir esse dom ou o talento que a gente tem como o produto final. Hum, Até porque, às vezes, dependendo de como seja esse talento, se é algo midiático, isso pode encantar os seus olhos, e se de repente você se sente ou percebe que de alguma forma está perdendo isso, é como se você estivesse perdendo o propósito. Mas tem uma isso. grande diferença entre o Uau, talento e o dom e o propósito. Como uau, seria isso? uau. Rapaz, você veio hoje preparado, hein, cara? Caramba, falando com Nada. a alta de vergonha. Puxa vida. Eu estou aqui querendo Rapaz, aprender também. cara, vamos compartilhar. A Bíblia fala em Romanos 11:29 que o dom de Deus é irrevogável, né? Sim, Então, existem dons que Deus colocou pra gente que vai ser irrevogável, que não vai mudar. O que eu tenho que fazer é aperfeiçoar, amadurecer, fazer ele crescer. E tem dons mesmo que vão, cara, nos fazer colocar a gente, graças a Deus, tem pessoas, né, cheias de Deus, cheias de unção, que o dom que opera na vida dela faz ela ter um alcance de influência muito rápido, né, alcance, mídias, propaganda, fama, né, podemos dizer assim, rápido. E aí o cara tem que ter o coração preparado, porque Deus não tem problema com que você seja famoso, com que você, né, expanda, cresça. O que é importante é você não entender que aquilo ali é uma ferramenta para o seu propósito, sim, né? A sua carreira, se a sua carreira envolve ser famoso, isso deve ser, meu irmão, uma ferramenta de Deus para mais vidas ser alcançadas, né? Você sendo famoso, Deus vai utilizar mais da tua influência para abençoar pessoas. O que às vezes acontece com algumas pessoas, né? Hoje eu estava até lembrando, batendo um papo com o pastor Anderson lá, sobre a história do rei Uzias. A Bíblia fala sim. que enquanto buscou a Deus, ele prosperou. Depois que prosperou, não precisou mais de Deus, virou as costas e começou a cair, né? Tem gente que às vezes quando alcança algo, né, para de ter aquela busca, aquela intensidade ao Senhor, ou seja, aquela busca para o Senhor não era para um amadurecimento, não era para uma comunhão, era só para alcançar alguma coisa, era só um trampolim para aquilo. Quem tem que entender é que o dom que Deus nos deu é uma ferramenta para o propósito, não só um trampolim para realizações pessoais, né? E Sim, graças a sim. Deus, Deus tem levantado homens e mulheres que têm tido esse entendimento, pessoas que têm entrado em níveis de influência e não têm perdido o seu coração, né? E você que está nos acompanhando aí, se Deus tem algo para você que vai alcançar multidões, meu irmão, só preserva o seu coração nessa jornada, né? Eu tive uma experiência com o Senhor, eu estou no cristianismo desde de criança, né? Meus pais se converteram quando eu era pequeno, e meus pais eram daquele de, ó, lugar de menina é na igreja, então tinha boquinha não, tinha que ir para culto, desde pequeno. Amém. E, então, assim, desde pequeno eu já vivenciei muitos cultos, muitas experiências, muita profecia, muitos grandes homens de Deus que eu assisti. Mas a minha maior experiência com o Senhor foi um sonho com Jesus, né? Nesses últimos 30 anos da minha vida dentro do Evangelho, só tive um sonho com a pessoa de Jesus. Nesse sonho, eu estava à tarde, estava estudando e estava no escritório, eu tinha um sofá no escritório, e cochilei um pouco, dei uma descansada à tarde, era um sábado à tarde. Naquele sonho, Jesus ele apareceu do meu lado. Eu não via, mas eu só via a mão dele passando por cima de mim e apontando para a Bíblia. E ele dizia comigo: abra sua Bíblia em Provérbios 4:23. Eu abria lá e ele citava para mim: sobretudo que deve guardar, guarda o seu coração. Aí ele me levava para o texto de Mateus e Marcos, falando como a Bíblia manda, né, que aquilo que entra no homem não contamina, mas o que sai do homem é o que contamina.
E ele me dizia, olha, cuidado com o que sai da sua boca para não contaminar o seu coração. Nesse sonho eu perguntava para Jesus, o Senhor, o que é o coração? E ele me dizia no sonho, o coração é onde sai onde está a fonte dos seus valores, né? Os seus valores, aquilo que diferencia você, cuide dele, proteja ele. Porque aí ele me dizia, ele não citava o texto, mas ele me dizia, lembra que a Bíblia fala que você está rodeado pelas suas palavras, cuidado para não falar coisas que vá cercar, prender o seu coração, né? De alguma maneira macular o seu coração. Aquilo ali foi importante para mim, quando eu despertei daquilo, eu corri para anotar, guardei muitas coisas, faz uns 4 anos isso. Mas eu fiquei pensando, caramba, eu tenho 30 anos de evangelho, já vi tanto pregador, já li tanto livro, já tive tanta conferência. E Jesus só apareceu para mim uma vez. E o assunto que ele vem para falar comigo é sobre guardar o coração. Isso deve ser muito sério. Para ele precisar vir, isso deve ser muito importante. Né? Tantas coisas boas os homens deles falaram, né? Os mensageiros dele falaram, mas para ele vir e tocar o meu coração, alguém perguntou como é que era a aparência. Eu não vi para Jesus, ele estava só do meu lado, eu só vi a mão dele passando por cima de mim, não consegui ver pessoalmente, mas sabia que era ele, pelos 3 versículos bíblicos que ele me deu, os padrões, né? Você pode ter vários sonhos, visões, a gente aprendeu com o irmão Reagan sobre como entender que um sonho é bíblico, e pelos 3 versículos que ele trouxe, confirmando a mesma palavra, eu entendia que era ele. E aquilo ali ficou muito forte no meu coração. Eu fiz, rapaz, se Jesus veio, né, para mim de uma forma tão forte, uma experiência tão real, tão pessoal, a minha maior experiência com ele, e o assunto foi guardar o coração, eu penso que isso é muito importante para a nossa jornada no propósito. Porque o resultado do seu dom pode encantar muito você. Né? Quando o seu dom começa a recompensar você financeiramente, quando o seu dom começa a querer trazer recompensas, você tem que estar atento se essa recompensa é por um mérito do propósito ou se vai começar a tirar o meu foco. Eu conheço pessoas que abriram mão do seu propósito porque tiveram sucesso, né, no que estava fazendo. O cara era muito bom no que fazia, o cara era bem recompensado e começou a se perder, né, nisso. Eu não quero trocar o que Deus tem para minha vida por uma carreira, porque o dom está sendo bem recompensado. Glória a Deus. Deus, no propósito, vamos ter prosperidade, vamos avançar. Amém. Mas isso é algo que a gente tem que guardar bem o coração. E como guardar o coração? Eu penso que você tem que estar sempre lembrando. Né? Uma vez eu estava vendo um grande homem de Deus, eu admiro bastante, um homem que fogueado, cheio do Espírito Santo, e perguntaram para ele, né? Esse é um pregador que prega muito sobre o fogo do Espírito. Perguntaram para ele, pastor, o que é que você faz quando você sente que o fogo está esfriando na sua vida? O fogo está se apagando. Era um jovem repórter perguntando aquilo. Ele olhou para aquele jovem repórter e fez, rapaz, boa pergunta. Homens mais experientes só me fizeram essa pergunta. Ele diz, olha, quando o fogo está apagando, eu corro para aquilo que um dia acendeu ele. Eu corro para as mensagens, corro para os versículos, corro para as pessoas que um dia aqueceram o meu coração, que me mantiveram com a chama acesa, apaixonado pelas coisas de Deus. E isso me ajuda a incendiar o meu coração. Eu penso que essa mesma resposta a gente pode trazer para esse assunto, né? De como manter o dom de Deus, né? Não fazer com que você se desvie, se perca quando o dom estiver em operação. É você ter um coração guardado. E como guardar meu coração? Volta para aquilo que um dia apaixonou ele pelo Senhor. Volta a ler as mesmas coisas, volta a ouvir as mesmas mensagens, ler os mesmos livros, né? Ser grato por aquilo que Deus construiu na tua vida. As conexões que um dia, né, promoveram você, que são lugares de segurança. Eu penso que quando você porque o seu dom deu certo, você se eleva, você se acha soberbo, você se acha melhor do que os outros. Penso que isso é um caminho muito perigoso, sabe? Quando a Bíblia fala para a gente considerar cada um superior a nós mesmos, né? Então, quando você começa a se superar, se achar melhor do que o outro, por causa do dom que opera em você, é um lugar de perigo, é um lugar... Que perigo? O perigo de tomar decisões erradas, o perigo de tomar decisões que vão te afastar do plano de Deus, de tomar decisões que vão fazer você perder e desfrutar da presença de Deus. Eu acho que isso é um perigo nesse sentido. Sim, sim. Amém, muito bom. Eu queria que você me falasse assim de uma forma objetiva, ou falasse para todo mundo que está aqui assistindo a gente, quem vai assistir depois, o que é propósito? Propósito é assim, bem objetivo, é a intenção original de Deus para você. Né? Por que Deus te criou? Porque você existe. Tudo que existe, existe por um propósito. Né? O celular existe para a gente se comunicar. Né?
óculos que está usando aí existe para você ver melhor. Tudo foi criado para trazer solução para um problema. Então, propósito, a intenção original de Deus em te criar. Por que você veio aqui na Terra? Certo. Então Ficou bom? seria. Ficou bom. Seria o resultado final e completo de toda a sua existência, né? Para aquilo que Deus. Isso. O que ele quer que eu traga de resposta? Para quem eu vou ser resposta? Eu penso que o seu propósito ele é geográfico. Existe um lugar, existe pessoas, né, onde Pastor, deu você. uma falha aqui, a conexão saiu e você reconectou. Se você puder voltar ao começo e poder Ok. falar novamente para a gente não perder Não, isso. tranquilo. Para mim aqui tinha continuado você aqui. Mas vê só, eu penso que voltando ao fim, me repete a pergunta, só A para retornar o raciocínio. pergunta. Eita. Não, Eu fiz- vamos continuar. O propósito é isso. Lá, Eu penso que o motivo do propósito é você saber que era Deus te criou para resolver um problema de alguém. Deus te sim, criou para ser solução para alguém em algum lugar, né, para alguma coisa. E isso, a descoberta desse propósito começa com essa pergunta, pai, para quem eu sou enviado? Para que lugar? Né? Eu quero ser uma bênção para alguém. Como é que eu consigo viver? Como é que eu começo a viver um propósito? Pai, eu quero ser uma bênção para alguém. bom. Eu quero ser a Sim, sim. resposta de Deus para alguém. E quando você já Muito bom. começa isso, já começa essa descoberta. É uma pergunta simples, mas isso vai gerar na tua vida uma demanda tão grande de coisas, situações, de consagração, de fé, de generosidade, de honra. Pai, eu quero ser, como a irmã aqui, Mona Ribeiro colocou, eu quero ser a resposta de oração para alguém. Eu quero ser cooperador. A Bíblia fala que Deus nós somos cooperadores. E esse propósito é simples, cara. Deus me criou para ser a solução dele para esse tempo. Em alguma área da humanidade, eu vou estar lá para resolver problema, para apoiar alguém, para levantar alguém. E quando a gente começa a funcionar isso, imagina todo mundo funcionando no seu dom. Imagina todo mundo operando, todo mundo se desenvolvendo. Meu irmão, vai ser o que seria da humanidade se cada um hoje estivesse vivendo esse propósito. Eu não creio que hoje o mundo tem problema de falta de tempo. Não precisa falar, hoje não tenho tempo para nada. Hoje o que falta hoje é falta de propósito, meu irmão. Porque quando você tem propósito, o seu tempo é utilizado para alcançar aquilo, para maturidade, para crescer naquilo. Amém. Você falou aí sobre falta de propósito. Por um acaso existiria alguém que não tem propósito na vida? Não que Eu ela não não, creio não, nisso, pastor. Eu não, creio de alguma maneira. Não não pode que falar. ela não tem propósito, assim, como a gente falou, né? Uma pessoa, ela, não é que ela não tem tempo, ela não tem propósito. Eu entendo que o que você está falando é que ela não entende que tem um propósito, ela não foca nisso. Não Sim, sim. seria uma pessoa que nasceu sem Deus colocar um propósito para ela. A Isso. pergunta é: existe alguém que nasceu sem ter um propósito de Deus na vida dela? Cara, eu tive uma experiência no passado que mexeu muito, por isso que ativou muito meu coração a estudar, a pensar e a voltar a compartilhar pessoas sobre propósito. Já fui diretor da escola de ministros aqui no Recife, em 2011. Nós tivemos um casal de alunos, ela fez 2011, ele em 2015. A gente criou uma parceria, uma amizade. Hoje eles estão na Suíça, em Zurique, na região ali, e estão com projetos pessoais, mas também são pastores de uma obra Verbo da Vida. A gente tinha um carinho grande. Ele fez, Júnior, eu queria que você viesse muito aqui, que o primeiro evento nosso fosse com você. E aí eu tive o prazer de sair de Surubim para ir para Zurique ano passado. Tava lá na Suíça, andando na Suíça, batendo papo com o pessoal lá. E ele me falando como, cara, o país é altamente desenvolvido, responsabilidade social, compromisso, pontualidade. E teve uma das cenas lá que nós estávamos no metrô batendo papo. Ele me falando como o metrô era muito pontual ao horário. Você, olha, tu vai ver ali que o metrô 4h17, 4h17 ele chega. O outro é 5h12, 5h12 ele chega. Os caras são... Ele só atrasa quando alguém se joga na linha do trem. E os cara... Só que ele falou no mesmo tom de voz e sem emoção nenhuma. Eu fiz, cara, como assim alguém se joga na linha do trem? Ele fez, não, cara, aqui tem muito disso. Ele vinha me falando de um país, assim, em um momento da conversa, ele dizia, olha, na Suíça não tem possibilidade de você ser assaltado. Mas, cara, que loucura. Mas como assim? Ele fez, ó, você vai nascer, crescer, viver, morrer e não vai ser assaltado. Cara, eu fiquei
encantado com a qualidade de vida do país. Aí o cara emenda essa, mas aqui os caras se jogam na frente do trem. Eu falei, cara, se é um problema sem... Um país sem problema, vamos dizer assim, tão perfeito, tão... O que é isso? Ele fez, cara, o suicídio aqui é muito alto. Ao tal ponto que o país ele tem um suicídio legalizado. Eu olhei para ele e fiz, cara, o que é um suicídio legalizado, legalmente? Ele fez, não, cara. Você tá no YouTube assistindo o teu vídeo lá, não entra as propagandas? Ele fez ela, de carro, de comida, fez pronto. Tem propagandas de empresa de suicídio. O cara entra lá e diz, olha, escolha seu dia. Você não precisa ir por acidente. Você pode ir conosco. Você pode se despedir da sua família, escolher a melhor hora e ir sem dor. E partir daqui. Eu fiz, cara, ele fez, olha, o país legalizou o suicídio. Então você pode abrir uma empresa de suicídio para ajudar pessoas a partirem. Eu fiz, cara, que loucura isso. E aquilo me chocou, fiquei isso na mente. E certa vez nós fomos jantar na casa de um casal nativo lá. Batendo papo com o casal, ela é cristã, ele era ateu. E batendo papo, o pastor traduzia lá, era a região da Suíça que fala alemão, ele traduzindo lá e batendo papo com eles. Eu fiquei impressionado com aquilo. E comecei a perguntar um pouco da rotina do rapaz. O rapaz vive bem, o pai tem uma boa empresa. E ele começou também a me perguntar sobre o cristianismo. Ele fez, e ele me via conversando com o pastor de lá também. Ele fez, ó, eu até admiro, respeito vocês, eu acho a obra social de vocês bacana, mas eu não concordo muito com essa vida de vocês, a religião, ele falava muito da religião. Eu fiz, mano, não tem a ver com religião, tem a ver com propósito. Quando eu falei isso, propósito, aí foi que ele parou e olhou para mim. Eu fiz, tem a ver com a sua vida ter sentido para alguém, você tá aqui e não só acordar, ir trabalhar, acabar o dia, voltar para casa e amanhã ter essa mesma rotina enfadonha, que era isso que o pastor de lá começou a me dizer. Ele fez, cara, o cara tá aqui, o cara tem uma boa saúde, tem uma boa qualidade de vida, ele não tem problema financeiro, ele fala várias línguas. Então chega uma hora que ele cansa da vida e diz, a vida é só isso. Então, eu não quero mais. E o cara escolhe se matar. Não é porque ele tem problema, é porque ele não tem nenhum problema e cansou. Ele não tem alvo para a vida dele, ele não tem o que fazer. Quando eu falei isso para aquele suíço, ele olhou para mim e comecei eu vi que aquilo chamou a atenção dele. Que aquilo ali falava um pouco da vida dele. Cara bacana, boa família, boa índole, mas, como a irmã colocou aqui, um vazio, meu irmão. Eu comecei a ver que existe um vazio do homem, que, cara, o sucesso financeiro não pode causar, o sucesso da sua casa, do seu país, o sucesso social, econômico, não vai cobrir, só mesmo o preenchimento de Deus dessa vida com propósito. Quando saí de lá, a esposa dele nos contactou, fez, olha, ele era ateu, mas esse entendimento e propósito mexeu tanto o coração dele que ele quer ir para a igreja, ele quer conhecer um pouco mais, ele quer saber que estilo de vida é esse que vocês falam. De viver e, de alguma maneira, a sua vida está conectada com o Senhor lá do alto e trazer vida aqui na Terra. Então, esse entendimento, passar por isso, né, ver que tem, cara, países, não é uma pessoa, não estou falando de uma cidade, estou falando de um país que causa influência no mundo inteiro, onde pessoas estão lá se matando muitas vezes. Né? A gente andava na rua, cara, era um silêncio. A marca desse país é que é um país altamente silencioso porque as pessoas não fazem barulho, porque elas não se conectam. Elas não têm conversa, né? Esse pastor nosso lá, amigo, o pai dele é suíço, para ele visitar o pai, ele tem que mandar uma mensagem, marcar um horário, uma data. Se ele chegar 5 minutos antes, ele não entra. Tem que esperar o horário para entrar. Quando dá o horário de sair também. Eu fiz, cara, os caras não têm conexões, o cara não tem empatia, relacionamento. Então vive um vazio, embora tendo tudo, embora suprido socialmente por tudo, mas por não ter entendimento e propósito, a vida fica sem graça. Então comecei a ver que, cara, existe sim pessoas que vivem sem propósito. E essas pessoas estão cheias de dinheiro, têm boas casas, têm boas moradias, têm segurança, mas não têm alegria. Não tem paz, não tem motivação, não tem energia, não tem conexão com pessoas. E aí, meu irmão, quando você descobre essa vida que o Senhor nos trouxe, que é uma vida no propósito, você vê que as tuas associações têm motivo, né? A tua consagração é diária, a tua energia, porque cada dia eu tenho que me tornar alguém melhor. Alguém perguntou aí, né, o dom pode ser desenvolvido? Não é que o dom pode, o dom deve ser desenvolvido. O dom deve ser amadurecido. E quando você entende propósito, você amanhece com essa intenção. Eu tenho que me tornar alguém melhor. Eu tenho que aperfeiçoar aquilo que Deus me deu. Né? Se a minha ferramenta para cumprir o propósito é ser um músico, eu tenho que me tornar um músico melhor. Eu tenho que ensaiar, eu tenho que me preparar. Se a minha ferramenta para o meu propósito
é ser um médico, eu vou ser um médico melhor. Se é para ser uma dona de casa, eu vou ser uma boa dona de casa, vou cuidar bem dos meus filhos. Cada dia você amadureceu o que você tem. Esse entendimento e propósito gera uma energia de vida, irmãos, que nenhuma outra coisa vai gerar. Nenhuma outra motivação vai gerar no seu coração. Gera uma disciplina pessoal, gera uma busca a Deus, uma maturidade de fé. Quando você alinha seu coração em propósito, você se prepara para viver coisas grandes. Me encontrar com aquela realidade, para mim, foi um aprendizado muito grande. Quer dizer, olha, não tem a ver com as coisas lá de fora. Então, tem sim pessoas que Deus tem um propósito para a vida dela, mas elas não tentaram para isso. Até porque o propósito ele é sobrenatural. E para Sim. você viver um propósito divino, você tem que entregar a sua vida a Jesus. O seu propósito começa a funcionar quando você entende, olha, eu nasci de novo. Então o Espírito Santo começa a revelar, a Bíblia fala em 1 Coríntios 2, que o Espírito Santo sonda o coração de Deus, ele pega daquele coração de Deus e nos revela de maneira graciosa, gratuita. Então, o propósito de Deus na sua vida começa quando você começa a se relacionar, a viver com Deus, em comunhão com Deus. Então, isso começa a liberar, né, revelação, conhecimento, entendimento para a gente. Amém. Muito bom. Muito bom. Eu entendo o seguinte, que quando, eu gosto de ver as passagens quando Jesus ele opera alguns milagres, algumas curas, e Sim, ele diz, seja feito conforme a sua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. A fé em quê? E eu entendo que às vezes as pessoas têm dificuldade de manter-se em fé em meio a algumas situações, ou não saber permanecer naquela posição que ele está de fé, por não entender o seu propósito, por não entender o propósito de por que ele está fazendo isso. Não é verdade? assim. Então, assim, Hoje a gente está numa fase, né, de pessoas perguntando muito, né? Hoje tá com essa pandemia, muita gente perguntando, cadê Deus que não se move? O povo precisando tanto, cadê Deus? Cara, ao longo da Bíblia a gente vê que Deus ele teve várias alianças, vários pactos com a humanidade. E muitas delas eram pactos que Deus tinha uma iniciativa para com o homem. E sempre que um homem, né, tinha sua necessidade suprida, ele virava as costas para Deus. Em Jesus, ele realizou um novo pacto. Nós vamos ter, né, a Páscoa agora, a ressurreição de Jesus esse fim de semana. E essa ressurreição de Jesus começou uma nova aliança, que é baseada em fé. sim, Né? Pela fé somos salvos, pela graça somos salvos mediante a fé. Né? sim, É pela fé que nós vamos desfrutar dessa justiça em Deus. Então, hoje, Deus não se move mais por necessidade humana. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador do que os busca. A minha busca hoje é por meio do mecanismo chamado fé, não sim, necessidade. Porque se fosse assim, meu irmão, as favelas, os hospitais seriam o lugar da maior glória de Deus, e não as igrejas. Mas na igreja, a gente entende que é o lugar onde aqueles que estão em fé se reúnem para buscar ao Senhor. Então, quando você tem esse entendimento, então para que uma vida de fé? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, a sua fé não é só um mecanismo para suprir a sua necessidade. A sua fé é um mecanismo para suprir o seu propósito. Mais do que suprir a sua necessidade, Deus quer suprir o seu propósito. E dentro do propósito, aí sim você vai ter necessidades supridas e ainda mais. A Bíblia fala que a proposta de Deus é que meu cálice transborda. Então, o viver pela fé, quando você entende o propósito, você entende a paz. Eu preciso estar fortalecido em fé, estar enriquecido em fé. Uma vez perguntaram ao homem de Deus, né? O que é que você faz quando não tem fé? Quando você está enfraquecido, quando não tem fé? Ele disse, olha, quando eu não tenho fé, eu cuido de ter. amém. Quando não tem fé, eu vou ouvir a palavra, eu vou estudar, eu vou me associar com quem está cheio de fé. Quando eu estou com a minha fé embaixo, eu vou cuidar para ela seja fortalecida, eu não fico parado, reclamando, Deus tem iniciativa. Quando não tenho fé, o que eu faço? Eu vou atrás de ter, eu cuido de ter. Então, Amém. fé, meu irmão, é uma ferramenta para você viver o seu propósito. Amém. Muito bom. Muito bom. Graças a Deus. Na verdade, quando a pessoa ela desanima, quando chega uma circunstância, é exatamente vivendo como vivia aquele povo das antigas alianças, né? Quando alcança algo, É, para de buscar. Ou está buscando enquanto tem. isso, Dá no mesmo, né? isso, isso, Enquanto isso. tem busca, ou quando alcança, para de buscar. Isso é uma vida sem propósito, não é? Amém.
Isso, a vida, às vezes, é um relacionamento raso, né? A Sim. gente, quando começou o nosso relacionamento com Deus, a gente não começou porque conhecia o propósito, a gente nem conhecia o Senhor. Algumas pessoas falam, ah, você veio pelo amor ou pela dor. E, meu amigo, ninguém veio pelo amor, não. Quem não amava, a gente não conhecia. Ele é que amava a gente. Como é que eu vou Boa. amá-lo se eu não conhecia? Então não tinha outra Muito opção, bom. você veio porque precisou. Né? E isso não é um problema. O problema é você viver a vida inteira só se relacionando com Deus, ou por causa do medo do inferno, ou por causa de necessidade. Né? A gente, quando entregou nossa vida a Jesus, tudo teve um início. Né? Jesus, em João 14, ele diz, olha, creia em mim, creia pelo menos por causa das obras que eu faço. Então, o Sim. primeiro nível de fé é por causa de estar vendo as obras, Deus está suprindo você, Deus te resgatando, curando a tua dor. Né? Isso não é um problema. O problema é quando você só vive nisso. Né? Imagina, eu tenho 2 filhos agora, eu tenho, né, um de 6 anos e um fez 2 anos esse mês. O de 2 anos ainda está na fase do gagal. O de 6 anos já não combina com ele, pai, eu quero gagal. Ele até gosta de vez em quando, mas ele pede vitamina. Sim. Vai mudando Mas ali. a nutrição é diferente. O que alimenta um já não dá para alimentar o outro, porque está crescendo. Então, para a gente, como pais, né, está vivenciando essa fase, e olha, o que está fortalecendo um já não fortalece o outro. Tem gente que está começando sua vida em Deus, né, que vai ser necessidade mesmo, vai ser aquele relacionamento de inicial, pai, eu quero, me dá, me dá, me dá. Mas tem hora que você, cara, começa a descobrir um pouco mais quem Deus é, que muitas vezes a sua vida de oração para de ser uma lista de petição, me dá, eu quero, me dá, eu quero, me dá, eu quero, eu preciso, e você chega lá e diz, Senhor, como você é bom, como é bom te conhecer, como é bom ter acesso à tua intimidade, como é bom desfrutar da tua presença. E quando você tem essa postura diferente, eu penso que isso se torna um relacionamento de fé madura. Não é que você sai suprido sem nem pedir. Deus faz mais do que você pede, ou até imagina, ou pensa, porque você agora está se relacionando por causa dele, não por causa das coisas. O que te motiva a ficar tempo lá é porque você quer conhecê-lo, porque você o ama. E você começa a acessar lugares em Deus de provisão, de revelação, de conhecimento, né? E começa a amadurecer. E Morrega deixou para nós o livro Crescendo Espiritualmente. Aquilo é uma riqueza, irmão. Né? Muito Fala da bom. fase da infância, da adolescência espiritual, da maturidade. E quando você descobre Deus como um pai, cara, e esse pai não só do me dá, mas uma esfera de relacionamento. Aí sim você começa a desfrutar de níveis de comunhão e de ter provisões na sua vida, né? Não porque é uma necessidade, mas porque Deus quer capacitar. A Bíblia fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você determina viver um propósito, você vai ver uma cooperação divina. E quando você vai... Quando eu recebo isso? Quando você se relaciona com ele por amor, né? Para desse nível inicial, mas entra em esfera diferente com Deus. Eu penso que é um pouco Amém. disso. Muito bom, graças a Deus. Pastor, e uma pessoa que está ali, né, tem a convivência na igreja, congrega, até desenvolve alguma atividade, mas ela entende que ainda não descobriu qual o seu propósito. Necessariamente, às vezes as pessoas, como a gente falou no começo, Sim. confunde não entender ainda qual o seu talento, se tem um chamado ministerial ou que não descobriu ainda seu propósito. Amém, Como amém. descobrir o propósito? Eu penso que se você está servindo, né, você já está, de alguma maneira, atuando dentro do seu propósito. Porque quem está vivendo seu propósito ama servir. Né? Quem Sim. está vivendo seu propósito não fica parado, está em atividade, está em movimento. Então, o serviço, talvez você não tenha a revelação plena daquilo, mas já tem a ver um pouco com o agir de Deus para nos preparar. Eu penso que a igreja ela é um campo de treinamento de Deus para a gente viver nosso propósito. Tem coisa que a gente está servindo hoje na nossa igreja local que a gente não tem ideia, né? Nós temos na nossa igreja, por exemplo, nós temos pessoas, cara, vou te dar um exemplo aqui de um casal nosso, o homem ele trabalha ligado à Receita Federal, a sua esposa ela é juíza, né, federal, e eles são da diaconia, lá vê eles limpando o vidro, varrendo a igreja, cuidando das cadeiras. Você para pensar, fez caramba, pessoas com nível intelectual, social, financeiro, né, que são uma bênção tão grande para a sociedade lá fora, mas aqui na igreja se dispõe
a fazer o que pode ser um serviço mais simples. É porque isso acontece porque Deus está mais interessado em você, no que você está se tornando, do que no que você está fazendo. Então tem muita coisa no serviço que tem muito a ver com a construção de Deus em você. Daquilo que você crê, que você prega, ensina, se aquilo vai estar sendo experimentado ou não. Porque o lugar desafiador, meu irmão, é a igreja local. Né? É desafiador demais você andar em amor. Você tem pessoas que foram criadas em esferas diferentes, família diferente, cultura diferente, né? Cidade diferente, mas se reúne no mesmo lugar. Aí tu vê, às vezes, o irmão que é iletrado é o líder daquele que é um doutor, e o cara ainda decide se submeter porque entende que Deus está envolvido com aquilo. O que é isso? Isso são mecanismos que Deus criou para nos treinar, para nos preparar, para quando você estiver lá na sociedade, você andar em verdadeira humildade, santidade, e pessoas ver traços em você. Não ser só uma oratória o seu cristianismo, só uma fala, mas isso está em vida em você. A igreja criou essa disciplina, essa cultura do reino em você. Então, se você pensa em viver seu propósito, você tem que estar em serviço, você tem que estar em atividade, porque ou esse serviço, né, vai ser o propósito da tua vida, ou vai te preparar. Né? Talvez não seja um preparo no teu dom, mas seja um preparo no teu caráter, no teu temperamento. Meu irmão, igreja local prepara o nosso temperamento de uma maneira impressionante. Nossa. Né? Os confrontamentos, né? As escalas, você talvez tem programações pessoais, familiares suas, mas você entende que aquilo é um compromisso, não só com os seus irmãos, que já seria muito importante, não só com o seu pastor, que já é muito importante, mas você entende que é um compromisso com Deus, e você entende, quando você dá esse tipo de resposta, você de alguma maneira já está vivendo o seu propósito em Deus. O propósito é uma descoberta contínua. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos são a vosso respeito. Deus dizendo: eu é que sei que pensamentos são a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, deles, então passareis a me buscar, a me invocar, e se me buscar de todo o coração, serei achado. Então, quando você já coloca no seu coração a determinação, olha, eu quero viver o que Deus escreveu para mim. Você se consagra, porque quando você assume na sua mente essa mentalidade, pai, eu quero ver meu propósito, essa decisão vai gerar em você uma série de decisões no seu dia a dia que você às vezes nem vai se perceber, mas você já está se voltando para o seu propósito, que envolve a sua consagração, a sua busca, a sua disciplina, né, o seu devocional. Por que você ora, estuda, lê a Bíblia, escuta a mensagem todo dia? Porque você entende, eu preciso estar amadurecido, eu preciso conhecer mais para ser mais produtivo naquilo que Deus tem para a minha vida. E essas iniciativas já vai te colocando nesse processo de descobrir qual é o seu propósito. Uma vez eu vi algo do pastor João Roberto, né? João Roberto é o pastor que é o mestre dos exemplos. E ele dizia algo interessante, ele dizia, andar com Deus é como andar numa curva. Eu fiquei sem entender, mas como assim? À medida que você está dirigindo um carro numa curva, você não vê o fim dela. À medida que você vai entrando naquela pista, que você vai vendo o resto da pista, né? Então, o propósito em Deus, muitas vezes você não vai saber todo dele no início. Porque talvez a gente nem aguentasse se soubesse tudo isso, né? Sim. Mas à medida que você vai entrando, você vai vendo o resto da pista e vai dizendo, caramba, vamos lá. E aí aquilo vai se desdobrando para você, né? José, no início da vida dele, teve uma ideia, um sonho. As estrelas vão se prostrar diante da lua, né? Aquilo trazia uma ideia de que seus irmãos se prostrar. Mas, imagina Deus chegar para José, eu tenho um propósito para você, mas nessa aí, tu vai entrar numa caverna, tu vai ser vendido como escravo. Desse lado, tu vai servir como escravo na casa de um homem, esse homem vai te perseguir, tu vai passar o tempo na prisão. Mas fica tranquilo, no final tudo isso vai chegar lá no palácio. Imagina o cara saber disso no início. Ele dizer, Senhor, tem meu irmão aqui, ele é mais sabido que eu, mais forte que eu, manda ele que esse negócio é para mim não. Uhum. Então tem coisas em nossa jornada que a gente não está pronto para aguentar, se a gente soubesse agora. À medida que a gente vai se consagrando, dia após dia, a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai amando o Senhor, a gente vai se relacionando com Ele. Aí sim a Bíblia fala que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória. Deus tem algo glorioso para fazer com a gente, mas vai ter aflições, vai ter pressões, vai ter desafios. E à medida que você, dia por dia, se entrega, meu irmão, você vai descobrindo o seu propósito. É uma jornada. Esse cara tem que entender que é o seguinte, não é um alvo. Meu propósito não é um alvo. Se eu tiver isso, se eu for doutor, cumprir meu propósito. Se eu for, sei lá,
a profissão, cumprir meu propósito. Se eu for um profeta, eu cumprir meu propósito. Não é uma profissão, não é um alvo, não é um título, é uma jornada com Deus. Amém. Uma jornada, né, onde tudo envolve o propósito. Desde o início, a sua consagração, o dia a dia. Né? Meu pastor Humberto, ele diz algo bem interessante. Ele diz, ó, Deus, ele é sabido demais em saber que você vai errar em algum momento. Aham. Deus, quando ele fez o propósito dele para você, ele não conta com a tua perfeição. O que é perfeito é o plano dele, não você. Então Amém. sabe que pode ser que exista tropeço, que existe falhas. Deus, ele já, de alguma maneira, ele é sabido demais para saber que não vai ter a sua perfeição. Mas ele Sim. não diz isso para nos dar, né, licença para errar. É para nos dar força. Olha, se eu errei, eu posso me levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Né? E se de alguma maneira eu errei, Deus é um Deus de recomeço. Na Bíblia é cheia de história de recomeço. E se você abraçar essas mentalidades, quem está jogando muita coisa aqui, né, de que, olha, tendo a iniciativa, você já começou a descobrir seu propósito. Porque até a preparação do propósito faz parte do próprio propósito. Sim, sim, verdade. Foi assim com Davi, né? E você Isso. falou aí sobre essas pessoas que Receita Federal, juiz, que serve na igreja. Existe algum nível que a gente alcance na sociedade, ou mesmo na igreja, que nos isente do serviço na igreja, Cara, dentro do propósito? eu penso que é o seguinte, falando até, eu gosto de usar isso na escola de ministro, né? E em nossa igreja, quando a gente tem a oportunidade lá, junto com o nosso pastor, nós tivemos esse ano passado um curso chamado Curso de Obreiro. Eu falei pro pessoal o seguinte, olha, ninguém tem uma mentalidade. Se é para Deus, por que não? Pergunta simples, né? Isso que te propuseram a fazer, esse serviço, pode ser a coisa mais simples. Dar aula no departamento infantil, né? Trabalhar na segurança da igreja, cuidar dos carros da igreja. Se você entende, se é para Deus, por que não fazer? Você é tão bom o suficiente, tão grande o suficiente, que não consegue fazer as coisas mais simples do reino de Deus? Então, eu creio que o maior dom de um servo de Deus, né, a gente falou de um dom aí no início, não é cantar bem, não é ter uma boa oratória. Né? Na Bíblia a gente vê isso. Qual foi o maior dom de Moisés? Né? A gente sabe que foi a paciência, de alguma maneira. Mas o outro foi a disponibilidade, dizer tudo bem, eu vou. Né? Sim. Então eu penso que o maior dom daqueles que vão servir ao Senhor não é você ser ter um alto saber. Quanto mais a gente tiver sábio do nosso meio, melhor. Né? Mas é você ter disponibilidade para servir. E mesmo aquilo que parece ser o mais simples, se você entende que é para Deus, né, no seu coração, dizer, rapaz, por que não fazer isso? Se é para o meu Senhor, se é para aquele que me amou, se é para aquele que deu sua vida por mim, porque eu não consigo varrer. Essa irmã que eu falei, essa juíza, ela conta uma história que me abençoa demais. Eu pedi a ela permissão para utilizar o exemplo dela e eu não me canso de utilizar. Ela disse que na primeira vez que chegou na nossa diaconia, ela se achava muito bonito, pessoal bem arrumado, dentro do ambiente da igreja, e deram a ela a porta da igreja para ela limpar naquele dia. Ela disse, pastor, eu vim de baixo, sou mulher negra, tive que vencer muito preconceito, né, lutar contra o racismo, venci, cresci na vida. Eu sempre tinha um conceito de mim que eu sempre fui uma pessoa humilde, de bom relacionamento. Eu sempre tive esse conceito, trato muito bem na minha comarca as pessoas, mas para mim o que quebrou a minha cara, pastor, foi quando eu cheguei naquela porta de vidro da igreja. Quando me pediram para Uhum. limpar, eu parei na porta de vidro e a porta de vidro começou a falar para mim, ela dizendo. Eu parei lá e fiquei pensando, meu Deus, se alguém da comarca passar aqui e me ver, se algum advogado, algum juiz, alguém que trabalha comigo ou para mim lá, me ver limpando a porta da igreja, o que é que vão me dizer? Aí ela disse que se pegou pensando nisso. Eu fiz, como assim? A porta da igreja está me dizendo que eu não vou limpar ela, que seria uma vergonha, senão eu vou limpar você. E a porta da igreja dizia para mim, pastor, você não vai me limpar. Ela falando isso pra gente, se divertia demais com isso. Porque ela disse que Amém. começou, para ela foi um desafio na mente dela, e aquilo quebrou muitas coisas, né? Que ela entendia que ela já se imaginava ter superado, mas quando ela chegou naquilo, ela fez, não, a vaidade não vai me parar. E ela dizia para mim, para o pastor Humberto, que estava no almoço, ela, o seu marido, eu, o pastor, no almoço, muito bacana, uma comunhão muito boa. Ela dizia, olha, pastor, eu não sei se pode ter outra porta de vidro igual do que a nossa igreja. Agora, mais limpa do que a nossa, não tem não. Porque toda vez que eu chego naquela porta de vidro, eu digo para ela, olha, você não vai dizer que eu não vou limpar você. E eu esfrego ela com tanta força, porque para mim é uma lição com Deus, é um aprendizado com Deus. Então, quando essa senhora, né, de tão ungida, tão especial, tanta habilidade, ela já foi para nós uma bênção, servir na diaconia, mas em outro momento nós já precisamos do parecer dela, principalmente dessa fase agora, né?
teve muitos decretos judiciais, do governo, prefeitura. Sim, A sim. gente fez reunião com os pastores e precisou dela como juiz. A gente viu como a mulher era uma mulher de alto saber, com conceito, com força. E aquilo me admirou mais. Fez, caramba, com essa mulher com tanta força, tanta sabedoria, tanta postura, mas ainda tem o quebrantamento de coração. De abrir a porta para os Amém. irmãos mais simples, limpar ela com tanta humildade e fazer isso com tanto amor, com tanto empenho. Para mim, uma das maiores pregações da igreja é quando eu vejo aquela família lá servindo com tanta excelência, com tanto amor. Então eu penso que Amém. nenhuma vaidade pode parar a gente. Se é para Deus, por que não? Amém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus mesmo, né? E Deus fala com a gente em todas as situações, porque eu imagino essa juíza aí limpando essa porta, Deus falando com ela através da porta, né? Falou através de uma jumenta, porque não fala através de uma Deve não, porta, não é porra. verdade? E eu, de repente, Jesus falava com alguém as realmente árvores? você falando, ela imaginando, se alguém da comarca, até que me serve, passa por aqui me vê limpando essa porta, eu imagino alguém, Deus falando com uma pessoa dessa, e Isso. pensando, olha, esse lugar aqui é um lugar muito importante. Para a juíza estar limpando a porta, eu preciso estar É. aí também. Se quem limpa a porta deles é uma juíza federal, imagina quem faz. Imagina quem faz Ah, o resto. é Então eu porque preciso dentro fazer está o Rei parte dos dessa Reis. comunidade. Né? Só faz isso quem Amém. tem o entendimento que lá dentro só tem o Rei dos Reis. Nós temos uma outra Amém. figura aqui que na sociedade é de muito valor. Hoje é um pastor de congregação nossa. Ele é comandante do exército. Né? Sim. Ele hoje é comandante de um quartel aqui. E eu brinco muito com ele. Eu fiz, rapaz, comandante, Sá o nome dele, pastor Felipe Sá. Esse comandante Sá, só Jesus mesmo tem um soldado comandante. Viu? Só Jesus para ter um soldado que é coronel. Nós brincamos, rimos muito com isso. E é um homem de coração humilde, quebrantado, com disposição para fazer o Senhor. Né? Ele diz, pastor, no exército tem um lema. Ele diz, olha, não me pergunte se sou capaz. Só me dê a missão. Eu acho isso sensacional, sabe? Eu acho que essa deve ser a mentalidade que o exército tem. Nós poderíamos aprender e trazer para o reino de Deus. Olha, não me pergunte se sou capaz, se é muito ou se é pouco para mim. Só me entrega a missão que vai ser feita. Se o corpo de Amém. Cristo pegar essa mensagem, esse coração, a gente vai arrebentar. Com certeza, vamos mesmo. Amém. Amém, pastor. Muito bom estar aqui com o senhor, viu? Amém. Nesse Tem uma tempo riqueza, cara. maravilhoso. O tempo já está voando, a gente já está chegando no final, viu, gente? Uau, passou E eu rápido. creio, em nome de Jesus, Deus colocou no nosso coração de estar orando para o pastor Carlos Júnior estar presencialmente aqui com a gente. Amém. Eu sei que ele vai separar esse tempo, eu digo ele Amém. Vai deu, ser um prazer grande, vai para ser uma honra a gente estar grande. aqui junto, compartilhando daquilo que Deus tem Se para as tiver pão de nossas queijo, vidas. eu vou. Tem muito pão de queijo, tem queijo bom também, café, o Ah, melhor do mundo está aqui também, viu? Então, muito obrigado por sua participação, que viu? honra, gente. Uma Obrigado pelo bênção, uma carinho honra demais. poder Espero ter compartilhar e ajudado alguém receber. aí. Espero ter abençoado a vida de alguém aí. Nossa, com certeza ajudou muito. Eu só Amém. vi que o pessoal aqui comentando, pelo amor de Deus, salva essa live. Ela vai estar salva sim. Nós vamos publicá-la no nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Uberlândia, tá bom? Amém. Daqui a Que pouco o benção. pastor ainda vai falar mais, gente. Tenha calma, não sai não. Amém. A gente vai estar publicando lá no nosso canal, vai ficar lá, certo? Para você Amém. assistir, ouvir quantas vezes você precisar. Amém. Vai ser um Eu vi o prazer pessoal aqui grande. dizendo, olá, pastor, teve algumas pessoas de Campina Grande, teve lá de Arco Verde também, daqui de Teve gente de Uberlândia, Surubim, meu amigo, aqui, ó. Surubim, Araguari, Patrocínio, Patos de Minas. Graças a Deus, né? A palavra de Deus alcançando todos os lugares da Prazer terra. grande. Obrigado, Grande gente, por honra. estar junto com a gente aqui. Pastor, o senhor poderia fazer suas considerações finais para a gente encerrar? Amém. Eu penso que um dos sinais que apontam o nosso propósito é a paixão do nosso coração. A sua paixão indica muito aquilo que Deus chamou você para fazer, Deus chamou você para ser, né, o lugar, a intenção de Deus a te usar. Então, um dos últimos conselhos que eu te dou, né, responda à paixão do seu coração. Se Deus te apaixona, eu estava estudando inglês ontem e batendo papo, eu lembrei que certa vez a gente bateu papo com a professora, né? E ela é formada em Direito. Eu fiz, menina, você é formada em Direito, veio dar aula de inglês pra gente. Ela fez, porque por mais que eu tivesse né, aquela carreira proposta para mim, mas o que me apaixona é ensinar pessoas. E eu amo fazer isso aqui. Né? Quando ela falou aquilo, eu fiz, rapaz, é bem isso. Se você, né, tem uma paixão no seu coração, paixão de cuidar de pessoas, paixão para ensinar, paixão para pregar o evangelho, paixão. Nossa igreja tem uma irmã que ela é arquiteta. Ela até fez o projeto da igreja de Belo Horizonte, né? A Sim. Daisy Luna, arquiteta de primeira qualidade, mulher de Deus.
E eu digo para ela assim, olha, você não é a pregadora do púlpito, você é a pregadora dos desenhos. Ela entende que é uma missão de Deus, ela tem um coração para Amém. ajudar a igreja, fazer projetos sociais, né? É de onde ela tira o sustento dela, mas de onde também ela traz soluções para muita gente do corpo de Cristo. É um casal, na verdade, abençoado, e eles estão vivendo o propósito de Deus naquilo, ela tem uma paixão, né? Ela está se tornando especialista em desenhar igrejas, desenhar projetos, e eu penso que se você tem uma carreira, a sua carreira pode ser uma ferramenta para o seu propósito, e a paixão do seu coração, o que você ama resolver, o que você ama solucionar, o que você ama levantar pessoas. Se, meu irmão, se você tem isso no seu coração, você tem esse alinhamento, né, responde a isso. Né? Eu, desde pequeno, eu sou apaixonado em pregar, apaixonado em falar. Por mim, ficar aqui 2, 3 horas falando isso aqui é algo que Bom apaixona. demais. Deus nos chamou para isso, Deus nos vocacionou Amém. para isso. O último conselho que eu te dou, se você está vivendo um propósito em Deus, ou quer viver um propósito em Deus, né, segue a paixão que Deus está colocando no teu coração. Quando eu me refiro a paixão, não estou falando de desejo carnal, mas estou falando daquilo que motiva você, que encanta você. Né? Justamente são áreas que Deus vai te levantar, que Deus vai te recompensar para ser uma solução dele ou para alguém, ou para alguma pessoa, alguma instituição, e você sendo perito nisso. Né? Eu penso que é um tempo, meu irmão, que a gente precisa de pessoas de alto saber, pessoas de alta sabedoria. Penso que as pessoas mais sábias têm que sair do nosso meio, de nossas igrejas, de nossos cultos, né? Um aluno do Amém. Rema tem que ser a pessoa mais sábia na sociedade, o cara que traz as maiores soluções. Né? Eu estou orando para que essa resposta aí do vírus, desse Covid-19, saia de um crente ungido, cheio de Deus, que está se consagrando. Né? Daniel era alguém que tinha um espírito excelente e tinha soluções para os casos mais difíceis. Eu penso que viver propósito é você trazer soluções para os casos mais difíceis na sociedade. Se você é um professor, se você é um porteiro, uma dona de casa, um pregador, mas você trazer soluções para casos difíceis. Deus te ungiu para isso. Haverá cooperação do Espírito Santo para isso. Haverá palavra para isso. Haverá conexões com pessoas. Haverá capacidade divina. Se você colocar no seu coração, eu quero ser uma bênção para alguém, né, e se prepara, Deus vai cooperar contigo, Deus vai favorecer você, Deus vai levantar você e você vai ser um grande sucesso. A Bíblia fala, brilhe então a tua luz diante dos homens, né? Para que os homens vejam a glória do Senhor. É tempo de você brilhar, é tempo de você ser luz, é tempo de você ser uma bênção, de você passar, e de pessoas olhar para você e dizer, olha, eu quero que você tenha, eu quero a paz que você tem, a alegria que você tem, a motivação que você tem. Você tem problemas, você passa por esses problemas em paz e alegria, isso é porque você está vivendo o seu propósito em Deus. Te amo em Cristo, muito obrigado, que bom bater esse papo com vocês. Espero que tenha abençoado, ajudado alguém aí. Foi uma honra grande, estou feliz aqui em Deus. Nossa, pastor, muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Um abraço para todo mundo aí no Recife. Amém, Encontrar amém. quando encontrar, né? E por enquanto é um abraço virtual, né? Amém, amém. Amo Por enquanto é um você, abraço gente. Muito virtual. obrigado. Grande Então, honra, grande obrigado honra. mesmo, Deus abençoe. E até mais. A gente espera te encontrar aqui em Uberlândia, tá bom? Amém. Com certeza, com certeza. Comer um churrasco mineiro aí. Opa, vamos embora. Então Amém. tá bom. Fica com Deus, pastor. Amém, gente. Obrigadão. Amém. Amo Pai, vocês. Noite tchau. abençoada aí, em nome de Jesus. Até mais. Amém.